no segmento formal, e principalmente uma grande preocupação que o presidente sempre teve é o mercado informal. São 38 milhões de brasileiros que estão nas praias vendendo mate, que estão vendendo cocada pela rua, sem emprego formal, entregando coisas, são os flanelinhas. Todo esse pessoal, inclusive a gente chama dos autônomos, esse pessoal todo, de repente, quando a economia para e as pessoas ficam em casa, em isolamento social, não é só o restaurante formalizado que fica aberto, é também o bar da esquina, esse pessoal todo sofre. Então, nós estamos estendendo, fizemos hoje o cálculo, o presidente vai assinar essa medida também hoje, conversamos hoje sobre isso, é uma preocupação, ele nos encomendou isso já há uma semana. Vamos lançar uma camada de proteção justamente aos autônomos. Nós vamos lançar praticamente em torno do Bolsa Família também, R$200, são 2 cestas básicas. Então, pelo menos você assegura a manutenção de quem também está sendo vítima do impacto econômico da crise. Se o povo saiu da rua, não tem mais ninguém tomando um táxi, o chofer de táxi pode passar na Caixa Econômica Federal ou no INSS. Nós vamos estender 2 ou 3 possibilidades, mais próximo ou virtualmente, né, até para evitar o contato físico. E essas pessoas que estão hoje absolutamente desassistidas, eles estão no cadastro, nós chamamos de cadastro único. Eles não estão no Bolsa Família, eles não recebem BPC, eles não recebem nada de ninguém. É uma turma valente que está sobrevivendo sem a ajuda do Estado sempre, e de repente eles são atingidos agora. E eles precisam ter pelo menos os recursos para manutenção básica. Então, isso nós estamos aprovando hoje, são 5 bilhões praticamente por mês, 3 meses seguintes são 15 bilhões. Isso é o espaço fiscal, começamos a usar esse espaço fiscal. E assim faremos, a cada 48 horas vamos nos reunindo, e à medida que haja um problema aqui ou um problema ali, nós vamos aprofundando a nossa resposta. Eu ficaria por aqui, quer dizer, estamos atuando em várias direções. Estamos baixando as tarifas de importação de produtos médicos hospitalares, vamos renegociar as dívidas em apoio ao ministro Tarcísio das companhias aéreas. Estamos examinando também como auxiliar para as empresas que se comprometerem à manutenção dos empregos durante esse período, como auxiliar com uma parcela, o Estado bancando para as micro e pequenas empresas, só os pequenos, nós bancarmos uma parte do salário. Então, tudo isso vai ser anunciado a cada 48 horas, nós estamos monitorando e vamos anunciando medidas à medida que a economia necessite. Obrigado, Paulo Guedes. Agora vou passar para o Antônio Barra, o doutor médico e almirante, presidente da Anvisa. A Anvisa voltou a ser aquilo que todos nós sempre queríamos, né? Atuante e ativa. Os processos demorados e muito negociados que existiam no passado deixaram de existir em nosso governo. Então, com a palavra, o almirante Barra. Obrigado, senhor presidente. As ações da Anvisa, desde o primeiro momento, na sua atribuição, tem foco principalmente na linha de frente, em portos, aeroportos e fronteiras, trabalho esse que já vem desenvolvendo e já é do conhecimento de todos os senhores, portanto eu vou me ater a outras questões mais recentes, como a publicação do primeiro edital de chamamento, número 3 de 2020, que convocou todas as empresas a fornecerem informações sobre produtos sujeitos à vigilância e insumos essenciais para o enfrentamento da Covid-19. Isso foi no dia 27 de fevereiro de 2020. No dia 12 de março deste ano, a priorização da análise de todos os processos relacionados a produtos para diagnóstico, o que é fundamental, do Covid-19 e outros agentes causadores de infecções respiratórias. No dia 13 de março, publicamos a resolução de diretoria colegiada, que simplifica e adota medidas alternativas para a certificação de boas práticas de fabricação de produtos e insumos de saúde. No dia 16 de março, o segundo edital de chamamento, dessa feita para produtos outros da área de saúde, não relacionados diretamente ao coronavírus, mas que são essenciais em caso de hospitalização, e também uma busca proativa, na medida em que as empresas podem ou não responder ao edital, mas fizemos busca proativa das que não responderam na primeira fase.
No dia 17 de março, publicação de nota com informação sobre produtos de limpeza e desinfecção de superfícies, que são os saneantes, que podem ser utilizados no enfrentamento do novo coronavírus. No dia 18 de março, fruto de entendimento com a ministra Tereza Cristina referente a uma doação de álcool para fins de fabricação de álcool gel e álcool líquido para utilização em hospitais e desinfecção de superfícies. No dia 19 de março de 2020, publicação de resolução que autoriza as farmácias de manipulação a prepararem e venderem álcool gel e outras preparações antissépticas ou sanitizantes de forma direta para o público. Cabe ressaltar, nesse sentido, do álcool gel, que é essencial principalmente ao cidadão, embora, conforme o próprio Ministério da Saúde sempre preconiza, a lavagem com água e sabão é a primeira grande medida, a mais simples, nós temos também a publicação em 17 de março dos requisitos técnicos para a produção de álcool a 70%, que encontra-se disponibilizado e já está sendo fornecido e utilizado por laboratórios militares, inclusive para a fabricação do álcool gel. E em 19 de março de 2020, finalmente, publicação de resolução e critérios dos procedimentos simplificados de registros de medicamentos e produtos para diagnóstico in vitro relacionados à Covid-19. Além dessas medidas, outras tantas estão na pauta, estão sobre a mesa e sofrendo constante atualização para que possamos manter o grau de proteção adequado em relação a essa questão. Muito obrigado, senhor presidente. Inclusive, presidente Barra, a única, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, acabou de anunciar e ofertar a Vossa Excelência a doação de álcool que se fizer necessário para o combate ao coronavírus. Então, para falar agora sobre fechamento de fronteira, entre outras ações, a palavra ao nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro. Obrigado, senhor presidente. Muito rapidamente, essas ações do governo federal que vêm sendo tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro e seus ministros são centradas, evidentemente, na saúde e, em segundo lugar, na economia, pelos reflexos da economia. O Ministério da Justiça e Segurança Pública tem ajudado como pode. Nós publicamos uma portaria conjunta do Ministério da Saúde e da Justiça para tratar das consequências do descumprimento das medidas previstas na lei do coronavírus, de isolamento e quarentena principalmente. Há uma expectativa, por evidente, de que todos os brasileiros compreendam a seriedade da conjuntura. Claro que não há motivo para nenhum pânico, as pessoas têm que tratar isso com calma, mas evidentemente também seguindo as recomendações médicas e as medidas impostas pelas autoridades sanitárias. A lei não foi clara quanto às consequências do descumprimento e nós entendemos por bem aclarar esses temas de uma portaria, estabelecendo inclusive que essas medidas poderiam ser impostas com requisição da força policial, sendo desnecessária autorização judicial para tanto, e além disso, incorrendo o infrator em tipos penais específicos já existentes no nosso Código Penal. Uma outra preocupação vem sendo as fronteiras. No mundo inteiro, essa movimentação de redução da circulação. Foi tomada essa primeira medida também, aqui uma portaria autorizada pelo Presidente da República, pelo Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e Casa Civil, para restrição da entrada de estrangeiros provenientes da Venezuela, dado o colapso do sistema de saúde pública daquele país já há muito tempo e a percepção de que a medida era necessária tanto para evitar a contaminação no Brasil, disseminação dessa doença, como igualmente a constatação de que o Brasil não teria condições de absorver uma eventual demanda vinda da Venezuela. Hoje tivemos uma reunião presidida pelo Presidente da República, com os presidentes do Mercosul, no qual esse tema foi tratado, e está em avaliação dentro do governo federal a possibilidade do fechamento temporário, exclusivamente por medidas sanitárias, da fronteira do Brasil com outros
países nos termos normalmente semelhantes a essa medida feita em relação à Venezuela, claro, talvez com circunstâncias diversas. Uma preocupação dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública vem a ser com o sistema de segurança pública, o sistema penitenciário. Nossa avaliação é que a segurança pública não pode parar, já que os criminosos, infelizmente, também não reduzem as suas atividades por conta da epidemia. Então, é necessário garantir à população a continuidade dos serviços de segurança. No que se refere aos presos, as tratativas, as medidas tomadas, sejam no sistema penitenciário federal, sejam como recomendações ao sistema penitenciário estadual, já que existe a autonomia dos estados, é para restringir as visitas, total ou parcialmente, com o esclarecimento aos presos que se trata não de uma punição, mas sim uma medida destinada a protegê-los e igualmente aos seus familiares visitantes. Isso foi adotado por completo no sistema penitenciário federal e cada estado está restringindo parcialmente e alguns totalmente, a depender da situação específica do local. Além disso, foi editada hoje uma portaria conjunta entre o Ministério da Justiça e Saúde, tratando de medidas profiláticas e preventivas para os presídios, também a título de recomendação, e outras propostas do Ministério da Justiça, além de ações materiais, seja nos presídios federais, ou seja, fornecendo aos presídios estaduais, aos sistemas carcerários estaduais, insumos e equipamentos para a proteção dos presos ali existentes. A minha compreensão é que não se resolve, nós temos que proteger a contaminação dentro dos presídios, mas seria uma solução muito simplista simplesmente abrir as portas das prisões, já que isso deixaria vulnerável o restante da população. Então, tudo isso tem que ser feito com muito cuidado e de uma maneira progressiva, e os encarregados para tanto são principalmente a Administração Penitenciária Federal e as administrações penitenciárias estaduais. Por último, também medidas relevantes na área da proteção do consumidor. Existe um abalo, evidentemente, dessa epidemia no mundo inteiro, mas aqui também no Brasil, no ponto de vista econômico. Medidas estão sendo tomadas, como foi dito aqui pelo ministro Paulo Guedes, para minorar essas questões. Nós temos uma preocupação em relação ao consumidor. O problema mais premente diz respeito ao abuso de preços. Têm sido tomadas medidas para que nós possamos receber essas comunicações o mais breve possível. E, em particular, na área de transporte, a grande preocupação tem sido com as remarcações das viagens. Há uma necessidade de proteção das aéreas, porque elas estão sofrendo um impacto econômico significativo, mas, por outro lado, não podemos descurar dos interesses dos consumidores. O que foi recomendado é que houvesse remarcação dessas passagens sem cobrança de penalidades aos consumidores, uma maneira de equilibrar os interesses de um lado e de outro. Então, são essas algumas das medidas que têm sido tomadas na Justiça e Segurança Pública, várias delas em conjunto com outras pastas, como aqui mencionado, e existe uma dinâmica própria. A todo momento estaremos tomando novas providências. Em todos os momentos em que a nação brasileira assim precisou, as Forças Armadas sempre estiveram presentes. Com a palavra, o ministro da Defesa, Fernando. Pode. Senhor presidente, senhoras e senhoras, isso é uma guerra. Isso que está acontecendo é uma guerra. Com o inimigo, o ministro Mandetta, invisível, feroz, dedicado, que dura a nação. E quando tem uma guerra, o Brasil, os brasileiros podem contar com as Forças Armadas. Sempre contar, repetindo as palavras do presidente agora aqui. Todos os momentos delicados e importantes do Brasil, o brasileiro e a nossa população
tiveram com as Forças Armadas ao lado. E eu lembro que a primeira operação em relação ao coronavírus foi o resgate dos nossos brasileiros que estavam em Wuhan. E as Forças Armadas, junto com os outros ministérios, na Mandetta, estiveram presentes. As forças estiveram com sucesso. E nós vamos ajudar a ter mais um sucesso. Ontem eu expedi uma diretriz minha, ministerial de planejamento, acionei o Centro de Operações Conjuntos, no Ministério da Defesa, integrado pela Marinha, Exército e Força Aérea. Já estamos trabalhando nas possíveis ajudas, possíveis auxílios que as Forças Armadas podem e devem dar. Em relação a isso, as demandas através do Comitê de Crise ou do Ministério da Saúde, que centralizam essas ações em relação a isso. Nós temos várias possibilidades, particularmente na parte de logística, de condução de material, regiões como a Amazônia, de difícil acesso, a gente tem meios para chegar lá, igual nós sempre fizemos, de esclarecimento à população. Nós fizemos isso nas operações da dengue, da zika, enfim, ao mesmo tempo estamos tomando conta de 2 milhões, que é a família militar, os nossos hospitais. Temos hospitais móveis de campanha que podem auxiliar em alguma coisa. Enfim, o leque de possibilidades é muito grande e nós vamos ajudar. Então, senhor presidente, mais uma vez, os brasileiros podem contar com o apoio das Forças Armadas. O Ministério da Agricultura, em rápidas palavras, vai se pronunciar no sentido que pode nos atender na luta contra o vírus. Então, com a palavra, o nosso ministro Tarcísio de Freitas. Boa tarde a todos. Nós temos alguns focos no Ministério da Infraestrutura, e o primeiro deles é a continuidade da prestação de serviço. Temos o foco na preservação da saúde do trabalhador de transporte e o foco na defesa do consumidor. Isso é importante ser dito porque neste momento de crise existe muito voluntarismo, né? Isso é muito novo para todo mundo e algumas medidas são tomadas ou são anunciadas ou são pensadas do tipo, olha, vamos fechar determinado equipamento, vamos fechar determinado aeroporto, porque ele é um vetor de chegada de pessoas infectadas, a gente tem que proporcionar o isolamento e nessas horas a gente tem que ter o bom senso que por aquele equipamento que chega a pessoa infectada, também chega o marca-passo, também chega o órgão transplantado, também chega o medicamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando se pensam em determinadas saídas. A logística, dentro desse esforço que já foi colocado aqui pelos outros ministros, em particular agora pelo general Fernando, né? É um esforço de guerra, a logística vai ser fundamental para a gente ganhar aí esse combate. Estamos trabalhando aí em todos os setores, e um primeiro deles é aquele que é impactado mais rapidamente ao setor de aviação. Observe que caiu absurdamente a quantidade foi uma queda muito rápida, muito abrupta da quantidade de demanda, tanto no internacional quanto no doméstico. As empresas têm custo em dólares, elas têm dificuldade de caixa, e algumas medidas estão sendo tomadas para preservar o caixa dessas empresas. Sempre pensando o seguinte, o foco é o consumidor, porque o que a gente não quer é ter quebra de empresas e ter descontinuidade na prestação de serviço, porque depois que a crise passar, aí a gente vai ter a dificuldade, o problema de oferta, e isso vai trazer impacto em tarifa. Né? Ao mesmo tempo, preservar aquelas regiões que são hoje assistidas, mesmo por empresas pequenas, e que eventualmente podem ficar sem assistência. Para isso, está sendo anunciado hoje, ainda provavelmente, o diferimento no reembolso de passagens, ou seja, vamos dar um prazo maior para o reembolso em dinheiro, isso é uma medida importante em termos de fluxo de caixa, e vamos estabelecer junto com a Secretaria Nacional do Direito do Consumidor e o Ministério Público Federal regras, né, pelas quais se darão esse reembolso ou a troca de trechos de passagem, de maneira que o consumidor não seja prejudicado, o diferimento de tarifas aeronáuticas, que tem um peso grande em termos de fluxo de caixa, e o diferenciamento de outorgas aeroportuárias. Então,
Então, isso para manter o sistema aeroportuário, o sistema aéreo funcionando e as localidades atendidas. Estamos trabalhando também com foco em outras áreas, várias medidas devem ser anunciadas em breve, estão em análise hoje pelo governo federal, com as medidas de proteção e saúde dentro dos portos, né, visando aí atender o trabalhador portuário, né, e manter os portos em funcionamento, que serão equipamentos importantes também nesse momento de crise. Né, estamos pensando na regulamentação do artigo 43 da Lei 12.815, que vai tratar da renda mínima do trabalhador portuário, medidas que vão beneficiar o trabalhador do transporte rodoviário, foco no caminhoneiro autônomo, naquele que não tem a proteção social e que, eventualmente, se tiver um problema, né, tiver doente, não vai ter como trabalhar e levar o seu sustento para dentro de casa. E cumprindo uma diretriz do presidente, naquilo que diz respeito, o Ministério hoje está muito digitalizado em termos de prestação de serviço, mas a gente vai evitar todos os atendimentos em balcão e isso deve proporcionar, por exemplo, que a gente faça extensão de prazos de CNH, de passe livre, de maneira que as pessoas, nesse período de crise, não tenham que comparecer em postos para fazer extensão de carteira, etc. Então, todas as medidas estão sendo tomadas para beneficiar a população, pensando sempre na continuidade da prestação de serviços, na saúde do trabalhador do transporte e no direito do consumidor. Todos os ministérios são importantes, em especial pelo critério como foram escolhidos seus ministros. E o MDR, Desenvolvimento Regional, por ter seu envolvimento em grande parte na região Nordeste, eu passo a palavra ao nosso ministro Rogério Marinho. Obrigado, presidente. Apenas 3 pontos aqui de forma muito rápida. Primeiro, nós estamos colocando à disposição, por orientação do presidente, da nossa estrutura de SMS e TV digital da Defesa Civil. São 26 milhões de usuários cadastrados em todo o Brasil, que serão municiados com informações do Ministério da Saúde em relação ao tema em questão, inclusive com orientações profiláticas que vão permitir que a população possa ser parametrizada em relação às principais ações que devem ser exercidas pela população para evitar a propagação da doença, onde existem postos de atendimento, se haverá alguma emergência, enfim, a Defesa Civil estará mobilizada junto com o Ministério da Saúde para informar a população. Nós somos instados também a colocar à disposição para eventualidades unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, se houver necessidade por parte do Ministério da Saúde de eventualmente deixar algumas pessoas em quarentena fora da estrutura dos hospitais, que em algum momento isso pode aumentar. Então está disponibilizado aqui ao Ministério da Saúde uma série de empreendimentos que estão acabados ou em vias do seu término. E estamos aguardando o que deve acontecer de hoje para amanhã, a aprovação do decreto de calamidade para, em conjunto com o Ministro da Economia, tratarmos de algumas ações junto aos fundos constitucionais, notadamente nas regiões mais fragilizadas economicamente do país, que são o Norte e o Nordeste. Com a palavra o chefe da Casa Civil, o General Braga Neto. Obrigado, presidente. Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde. A Casa Civil, só para cumprindo a missão dela, que é de coordenar a coordenação dos ministérios, integração das ações, ela ativou, por determinação do senhor presidente, o Comitê de Crise. Esse Comitê de Crise, ele permite um aumento da sinergia de todos os ministérios, permite um aumento da rapidez e eficácia das ações e mantém informações oficiais e reais do que está acontecendo, alimentando assim a presidência da República e todo o governo federal. É importante ressaltar que essas medidas que estão sendo adotadas, elas permitem que essa sinergia atue nas medidas sanitárias, nas medidas econômicas e nas medidas psicossociais. E eu gostaria também de enfatizar num ponto que a informação, manter a população informada, talvez com informações precisas, sem causar o pânico, seja talvez a melhor prevenção. Muito obrigado.
Agora, para o nosso último ministro, para depois ficar aberta a perguntas para vocês, o nosso ministro Mandetta. Eu quero lembrar que o momento é da união de todos. O esforço tem que ser coletivo. E o foco é a saúde da família brasileira. Com a palavra, Henrique Mandetta. Obrigado, presidente, caros pares ministros. Bom, em toda a situação epidêmica, nós temos fases, temos etapas. Alguns países não tiveram sequer a etapa inicial de conhecimento. O caso da China, que abre com o desconhecido, e quando começa a contar os casos, já estava no seu terço final da epidemia. Não temos os números do que ocorreu lá em Wuhan nos meses de dezembro, novembro, outubro e setembro, quando provavelmente se iniciou os casos. Portanto, ela era uma cidade de 12 milhões de habitantes, numa região grande, que ficou setembro, outubro, novembro, dezembro, sem dar nenhum alerta à população. E chegou ao ponto de ter que construir aquele hospital que todos viram, e logo depois caíram os casos, dando eventualmente a impressão de que tenha sido o hospital ou aquelas medidas que corrigiram. Hoje já se sabe, pela marcha desta epidemia em outros países, aonde a gente pega do D0 algumas situações que diferenciam, como é o caso da epidemia no mundo asiático e o comportamento disciplinar asiático, como é o caso do Irã, que foi pego sem um sistema de saúde minimamente organizado, e é o caso da Europa, onde nós temos os números ocidentais de diferentes países. Todos eles, todas as curvas, essa epidemia ela vem crescendo e num determinado momento ela sobe abruptamente quando ela tem a transmissão epidêmica. É como se você estiver andando num caminho e você tem que subir alguns morrotes e de repente está na frente do sistema de saúde, está o Monte Everest. Se nós formos subir todos o Monte Everest, muitos não aguentarão, porque nós não teremos equipamentos, não teremos estrutura para subirmos todos ao Monte Everest. Agora, se conseguirmos não ter um monte tão alto, tão inclinado, se conseguirmos ter uma montanha, igual as montanhas de Minas, alargarmos um pouco esse pico, muitos terão dificuldade de subir e descer umas montanhas, os mais frágeis. Mas essa caminhada pode ser bem menos pesarosa do que a travessia do Everest. Nós estamos no pé deste monte, e o tamanho desse monte depende diretamente do comportamento das pessoas. Depende, em primeiro lugar, de ter foco no cuidado com as suas famílias, idosos. Depois vem uma série de estruturas de comportamento que vão ajudando. Agora, eu vejo que o Brasil tem alguns pontos muito positivos, muito bons. O primeiro, e aqui me permite, presidente, não é nada além de uma constatação, é o que vocês estão filmando e vendo daí. Eu tenho, entre todos os ministros aqui presentes, sob a coordenação do presidente, ações interministeriais, porque é uma equipe, e aqui, presidente, eu queria lhe agradecer em nome da saúde brasileira, de ter um ministério técnico e tão fácil de trabalhar. Isso é um ponto extremamente positivo. E a liberdade que o senhor deu para o Ministério da Saúde organizar aquela equipe técnica que está trabalhando tecnicamente, que eu tenho sido porta-voz. Todos da saúde pública brasileira entendem que pela primeira vez todas as áreas do Ministério estão com pessoas que são especializadas,
são o que nós poderíamos ter de melhor para o momento. Então, isso facilita, isso é um ponto extremamente positivo e forte. O segundo é que algumas ações da natureza do nosso sistema, o SUS está presente em todos os municípios brasileiros. Eu não tenho uma cidadezinha brasileira, não tem uma comunidade quilombola ou indígena que não tenha o SUS. Nós podemos ter dificuldade? Podemos. Mas o sistema de saúde vai estar ao lado dos 215 milhões de brasileiros. O presidente me colocou no começo, as primeiras vezes que eu trouxe, presidente, quando abra todos os números, transparência total, vai mantendo informado tanto a sociedade quanto ao governo. Todos os passos foram dados nesse sentido. Nossa vigilância é considerada hoje, de todos os países, a que pegou os casos dentro do Brasil com mais rapidez. Conseguimos seguir paciente por paciente, identificamos transmissão sustentada por nexo epidemiológico. A grande maioria dos países começou a perder pacientes quando chegava em 80 casos. Eu sei que muitos ficaram na porta de hospitais. Essa notícia, como ela era uma notícia muito cobiçada, todo mundo morreu, e a gente estava aguardando que qualquer momento poderíamos ter que dar essa notícia. Em termos de internet, se a gente for contar um por um dos que falecem por problemas respiratórios, nós vamos contar muitos. Mas nós tivemos o primeiro caso quando já tínhamos praticamente 300 casos confirmados. Os casos confirmados são importantes para a gente, mas a gente sabe que existem muitos casos que estão acontecendo em paralelo, que não estão ainda nas estatísticas. Então a gente deve começar a perceber agora a subida dos casos. Hoje concluímos lá no laboratório nosso federal, Evandro Chagas, no Pará, todos os laboratórios centrais dos estados estão capacitados com os equipamentos para poder rodar os exames nos estados. Acabou remessa de amostra. Estamos trabalhando hoje com a produção máxima de kits. Devemos chegar aí em torno, estamos nos preparando com a única estrutura Fiocruz e uma outra Paraná, devemos chegar a 1 milhão de kits. Vamos abrir agora para outras estruturas poderem produzir também. E se tivermos possibilidade de aquisição, adquirir também. Vamos trabalhar com um bom número de kits que nós utilizaremos muito para fazer o diagnóstico nos nossos pacientes mais difíceis, aqueles com mais de 65 anos. E teremos o teste de imunoglobulina, de anticorpo, para fazer da população de uma maneira geral, para termos a exata noção da epidemiologia. Devemos anunciar nos próximos dias o maior serviço de teleatendimento provocado, monitorado. Nós pretendemos fazer um volume muito grande de controle por algoritmo. Será uma maneira que a gente vem discutindo com os nossos epidemiologistas, com as nossas equipes, e deveremos ter uma ferramenta bem inovadora para que todo brasileiro possa receber a chamada e, ao digitar sinais e sintomas, a gente classificar o risco e mantê-lo sistematicamente monitorado. Até sexta-feira a gente apresenta. Também a telemedicina aí, de médico para atenção básica e de médico para CTI. Nós vamos regulamentar a telemedicina, o teleatendimento, a teleconsulta para todo o território nacional durante essa epidemia. Já organizamos a próxima reunião com os secretários estaduais. Todos os estados terão que ter o seu cenário. Se tivermos uma epidemia aí, teremos quantos pacientes, já temos condições de fazer cálculos, teremos quantos pacientes adoecidos, precisaremos de quantos leitos sem respirador e quantos leitos com respirador, para sabermos qual é a necessidade total. Nós estávamos, e hoje o presidente determinou,
muito preocupados por conta de aquisições de venda de respiradores por parte do Brasil. O presidente determinou, o ministro Paulo Guedes foi extremamente ágil, aonde nós interrompemos a exportação de itens que nos são extremamente importantes para o enfrentamento, principalmente respiradores. A criação, junto com o ministro Braga Neto, que fizemos já ainda na época, no início, quando reconhecemos a epidemia, fizemos o Comitê Interministerial para amparar as medidas de saúde. Agora, elas são muito maiores do que a competência apenas da saúde. O espectro é muito maior. Quando se fala em fechamento de fronteira, que precisa do ministro Moro, precisa das relações exteriores, os impactos econômicos. É muito fácil falar, fecha tudo, não deixe ninguém sair, quando as pessoas têm ainda muita informalidade, pouco recurso. Precisa ser criado planos de alternativa econômica, e eu preciso muito da equipe do ministro Paulo Guedes. Esses fechamentos de estrada, presidente, que alguns governadores insinuam, nós precisamos trazer isso, essa logística, Tarcísio, ela é de interesse nacional, porque não adianta fechar tudo e faltar o frango que está pronto para chegar, porque daí você segura uma coisa e desabastece a outra. Se eu não chegar com cloro, para pôr o cloro na água de todo o Brasil, que é servida para 200 milhões de brasileiros, a gente sai do vírus e cai em programa de qualidade de água. Então, é necessário que isso, quando for feito, ela precisa ter ótica mais centralizada, e é isso que a gente está vendo agora, a partir desse momento, muitas medidas serem mais centralizadas, já que são típicas de momentos de epidemia. Também a questão hoje com o ministro Wagner do Rosário, também por determinação do presidente, é muito difícil fazer compra de materiais no mercado extremamente agressivo que a gente está vivendo, nas formalidades e rigores da Lei 8666. Então, nós fizemos, por isso, a minha ida para pedir ao TCU, para pedir ao STF, para pedir que eles tragam soluções de ritos sumários. E hoje, me parece que o presidente vai recebê-los para que possamos receber como são esses ritos sumários. Transitado em julgado, análise, assinatura do judiciário, do TCU, os técnicos, todos têm muito receio de assinar determinadas situações, por isso é extremamente importante. Teremos dias duros, teremos semanas cansativas, aonde esse assunto vai nos trazer extremo estresse, faz parte do estresse notícias Pois é isso, galera. Queria deixar para vocês um pouco anunciado, mas está começando a cortar a internet. Faz parte da doença. A gente vai ter que cortar essa transmissão aí, porque é uma pena. O aparecimento de especialistas. Vamos deixar, uma vez se está funcionando, eu vou deixar. Visão faz parte da doença. O fake news que confunde e dramatiza. Faz parte da doença a avidez pela manchete que mais vende, já que a manchete
Por nada, é uma pena. Depois tentarei colocar o outro pedaço do vídeo, tá bom? Um abraço e fica com Deus aí. Espero que tenha ajudado alguém e esclarecido algumas coisas.